internauta, aquele abraço para você. Mais um Matheus Entrevista, hoje com o diretor do futebol amador e também da categoria de base da Federação Goiana, Milton Bueno, comentarista. O Milton é empresário, ele é multitarefas, tem muitas coisas que o Milton trabalha no mundo do futebol. Milton, um prazer imenso recebê-lo aqui no Matheus Entrevista. Olha, bom dia, né, a todos. Realmente é uma satisfação grande, Matheus, ser convidado por você, sendo uma nova roupagem, uma nova, inteligentemente, né, essas entrevistas hoje massageiam muito o ego da pessoa, e principalmente aquelas pessoas que às vezes não têm oportunidade, você está dando essa oportunidade, e de falar da sua vida, falar de que você fazem, né, mostrando para os seus ouvintes, seus telespectadores, todos aqueles que estão internautas. Então a gente fica satisfeito com isso, estou aqui à sua disposição. Realmente eu sinto meu orgulho e satisfeito por você ter me chamado. Não, o orgulho é meu, eu sou seu fã. Milton, você é natural de qual cidade? Eu sou de Cumari, Goiás, mas eu vim para Goiânia com 3 anos de idade, em 1950. Sou velho, né? Em 1950 eu estou aqui. Sou pioneiro praticamente de Goiânia, né? Goiânia tinha 13 anos de idade. Então a gente vive aqui desde 1950. E como é que começou a paixão pelo futebol? O futebol parece estar na minha veia, né, no meu sangue. Eu acho que 2 coisas na minha vida que eu realmente orgulho do que faço, e faço porque realmente gosto. Que é, primeiro, vendas, né? Eu sou um representante comercial, um empresário, e comecei a vender muito cedo, né? No tempo que a gente vendia 7, 8 anos, já vendia jornal. E eu morava ali ao lado do campo do Atlético, né, na Vila Operária. Sim. E tinha o seu shopping. Eu comecei a ver jornal, engraxar, vender doce, tudo que a gente fazia. E eu não me arrependo nada do que eu fiz quando eu era pequeno. Então, a gente tem essa vida. E o futebol, né? Desde a idade pequena, mirim, infantil, a gente já jogava no Atlético ali, treinava no campo, lá na rua era o fundo, fazia um buraco no muro lá, para nem ir na 24 para passar. E treinamos ali, ficamos no Atlético até quase 1969. E como é que começou a sua carreira pós-Atlético? Que você falou, citou aí, né, que começou na base do Atlético. Como é que foi essa aparição, né, no futebol, esse começo no futebol, jogando lá pelas categorias de base do Atlético? Olha, o começo é muito bom, né? A gente é entusiasmado e gostava, porque eu sou do tempo que apanhava quando saía para jogar bola, né? Hoje é o contrário. A mãe e o pai, com a casa, a primeira coisa é ter um filho para ser jogador de futebol. Nós lá era o contrário. Eu me lembro bem, isso ficou marcante, inclusive, na minha vida. Em 58 eu fiz a preliminar de decisão de Goiânia e Atlético. E na preliminar eu tinha 11 anos de idade, né, que eu sou de 1947, e fizemos a preliminar e eu estava até com começo de cachumba, né? Eu fugi para jogar. E foi para mim um dos jogos que marcou a minha história como menino, e ali começou toda a história, Matheus. E de lá para cá nunca mais parei no futebol. E depois que você saiu no Atlético, não deu muito certo, né? No futebol, você começou a mexer com o quê? Eu saí, fui trabalhar, né? Matheus, eu comecei a trabalhar com 11 anos na Apolo. Sempre trabalhou, né? Sempre trabalhei na Apolo Esportivo com carteira assinada, né? Hoje não tem. É só com 16 ou 17 anos que pode assinar a carteira. E ali eu entrei como office boy. Aos 13 anos passei para vendedor, e aos 15 para 16 anos eu passei a ser gerente daquela empresa. Com 16 anos, aquilo foi um orgulho muito grande. E aí, como a gente não era liberado para ir treinar, aí nós fomos para o amador. E aí eu fiquei muitos anos no amador. Tinha o Sobrosa, que disputou os campeonatos amador, né, que fomos campeão aí na época do torneio Iris Resende, com fraternização de bairros, que tinha grandes equipes, né, porque tinha campo de futebol para todo lado. Exato. E ali saía grandes jogadores, do nosso time mesmo saiu vários. Então a gente realmente não tinha tempo de jogar profissionalmente. Então, mas o Sobrosa, esse amador, nós ficamos até 1970. Você lembra de algum jogador que saiu lá do meu bairro, lá o Novo Mundo? Saiu, tem jogadores que saíram de lá, e são muitos, né? Não são poucos, não. Nós temos aí do Novo Mundo, ali até do Bambu, né? Que vai pro lado do Bambu. Sim. Ali eu vou dar o sol que está jogando até hoje aí, Fabinho, né? Fabinho saiu de lá. Então são os jogadores, aquele ponta direita do Vila, né, que também saiu de lá. Né, então são vários jogadores que saiu ali do Novo Mundo. E você tem uma ideia, no Novo Mundo a gente ia bater um lateral ali onde é o ponto Fibrãozão, que o campo de futebol era lá. E a gente ia bater lateral, os caras ficavam chutando o calcanhar da gente ali naqueles jogos ali. Então, Novo Mundo realmente tinha excelentes jogos, né? Excelente
times amadores, né? Ali nós tínhamos Moinho, Goiás, Ideal, Anhanguera, né? Tudo jogado naquele campeonato amador. O Walter Paulo, que hoje é vice-prefeito lá de Senador Canedo, ele tinha a União Esportiva Amadora do Bairro Universitário. Ele organizava tudo que é dono da Faculdade Padrão. Então, realmente, nós fizemos campeonatos excelentes ali, viu, Matheus? E como é que foi o início da carreira? Lógico que você trabalhou desde os 11 anos, mas como é que foi trabalhar mesmo somente com a parte empresarial e trabalhou na rádio? Como é que foi o começo no mundo do rádio? Nas vendas eu fundei em 1970 a Mil Esportes. 1970, gente, vai fazer 48 anos, está perto dos 50 anos. Aí a mesma empresa. 50 anos vai ter eu vou até usar um termo lá. Meus 1000 amigos de 50 anos para cá. Que coisa, hein? Eu vou convidar 1000 exclusivos, né? Todos são meus amigos, mas 50, acho que eu consigo selecionar 1000 para a gente fazer uma festa excelente. Mas então, a Mil Esportes Diretor, tanto na loja como representação comercial, que já está na segunda geração, que é meu filho, né, que está na representação, e eu estou na loja. E então nós estamos aí esses anos todos. E na parte do rádio, Matheus, com 14 anos, meu pai tinha um programa sertanejo muito conhecido, tinha Moraes César, Silvio Santana, né, a Alma Sertaneja, e aí Anhanguera ia descendo no Botafogo, onde é aquele cinema lá, de pornografia ali na Anhanguera, ele era auditório da Rádio Brasil Central. E eu comecei fazendo locução comercial no programa. Meu pai falou, não, você tem uma voz boa e tal, vai me ajudar lá. E comecei. E de lá nós fomos para o esporte, eu fiquei na Brasil Central um punhado de tempo, muitos anos, né? E depois, como a gente trabalhava, eu ficava mais freelancer. Eu nunca fui definitivo em nenhuma emissora. A não ser no Jaime Câmara, que eu estive em Araguaína, lá nós fazia o Jornal Tocantins, fazia Rádio Araguaia e Anhanguera, os programas, todas as transmissões esportivas, né? Lá tinha o Torneio Integração do Norte, como seria o Campeonato Goiano. Fundamos a Liga, fundamos a Araguaína, né? Fundamos a Federação Tocantinense, né? Que está até lá hoje. Então, meu nome ficou na história lá em Araguaína. E todas as vezes que eu lá sou muito bem recebido. Então, ficou essa parte toda. Então, nunca mais parei de futebol, né, Matheus? Eu vendo material esportivo, tem loja de esporte, tem indústria, né? Representação de material esportivo e vivo no rádio, que é esporte. Então, a minha mulher disse que eu gosto tanto de futebol, Matheus, que quando começou o estado de Serra Dourada, eu fui comprar um lote em frente para construir minha casa. Aí eu falei para ela, não, eu vou construir porque aqui eu não preciso nem pagar estacionamento. Fica mais perto, né? Ficou perto da federação, que eu já estou há 40 anos, né, na Federação Goiana de Futebol, já passei por 6 presidentes. Então a gente tem essa vida toda no esportes, né? E sem contar aí, né, na categorias de base, quantos jogadores já indiquei para seleções brasileiras, né? Então a gente tem e sem querer aparecer, sem citar nomes, sem procurar qualquer coisa e nem nada em troca. Então a gente tem uma linha de trabalho e essa linha de trabalho eu sempre observo, que é o bom senso, estar em paz com todo mundo, né, e ser amigo de todos. E quem saiu lá do Rádio Esportivo da Araguaia? Saiu grandes nomes de lá, né? Saiu, eu tive vários lá. Eu tive o Luiz Gama, né, que está aqui hoje, é meu amigo, eu chamo ele de meu padrinho. Então, um abraço ao Luiz Gama, né, Cid Ramos, Dalci Ramos, começou comigo lá com 14, 15 anos. Cheguei, entreguei ele na mão do Jurandir Santos e do Joel Fraga, e o César Rezende já fazia reportagem naquele tempo. Aí o nome de Adalci eles não gostaram, aí eles inventaram o nome do Cid, que está aí até hoje. É um tremendo profissional, João Campos, né? Tem uns tem outros. Araguaína tem até hoje o Vanderlan lá, que hoje faz um programa policial, que é dono da cidade. E a própria rádio, eu tive o prazer de conviver na Rádio Anhanguera, com esse povo tudo. Fiz parte da Associação dos Cronistas Esportivos, com o qual eu sou sócio até hoje, né? Então a gente tem essa satisfação de estar com vocês. E fazendo muitos jovens como você tem muito futuro, então é um futuro presente já. Então eu sei que você vem lutando, tentando, você tem uma perseverança muito boa. E assim, o rádio não dá muita coisa não, viu? Mas dá mas dá o ego, dá a vontade, dá um massageado. Então você se sente bem quando você está no rádio. E Milton, você trabalhou também, você foi conselheiro do Atlético, não sei se você é até hoje. Não, eu sou conselheiro do Atlético e estou lá há muitos anos, faço parte não faço como diretoria porque eu estou na federação, não posso fazer parte. Mas sou conselheiro, estou sempre ativo, estou sempre nas reuniões, nós estamos sempre participando, né? Eu sou um dos poucos que posso até ser candidato a presidente, porque o Estatuto do Atlético é muito exigente, né? Ele tem muita determinadas coisas e eu acho que é bom brindar, porque qualquer um pode ser presidente, não pode ser assim. Eu acho que também poderia ter a possibilidade. Mas hoje o Atlético é um time, tenho o prazer, né, de dizer a vocês, principalmente o que não sabe,
Eu forneço material esportivo desde 72, tanto para o Atlético, Vila Nova, né, parte com Goiás, os times todos. Eu costumo falar, Matheus, que todos os times goianos eu tenho orgulho de ter participado, ajudado, ou então até falo, tem muitos que me devem até muita obrigação. Sim. Então a gente realmente tem esse prazer, essa geração. E ajudo, estou sempre à disposição, então a gente está sempre satisfeito porque estamos no meio do esporte. Você falou que tem a condição de ser presidente. Você pretende ser presidente do Atlético? Não pretendo não. Eu acho que eu já passei, eu já estou aí com 74. Já pretendeu? Não, já tentaram, né? E na época do ruim do Atlético, pra você ter uma ideia, eu banquei o Atlético muitas vezes em material, no tempo de 2000, né, aqueles 5 anos, 6 anos Sim. que o Atlético ficou aí numa situação difícil, que em 2005 começou a ser ressurgimento, né? Eu faço parte disso aí, principalmente na parte material, de ajudar lá ajudar a fazer o Urias, o início, né? A limpeza do Atlético, com o Wilson Carlos, com o Valdivino, né? Com o próprio Hades. Então a gente fica satisfeito que a gente participa, sem querer aparecer, sem querer nada. Mas já cogitaram, Milton, quer ser presidente? Não, eu acho que tá bom assim. Como começou seu início lá na Federação Goiana? Veio o convite de quem? A Federação Goiana de Futebol é até interessante. Além do futebol de campo, eu disputava futebol salão, né? Sim. Hoje futsal. Futebol de salão nós tínhamos aí o Estrela, que era do Vicente Terra, depois nós tínhamos o Natan, né, com o time do ginástico, e nessa época e eu, Jacominho, o Natan, e a federação, o futebol de salão fazia parte da federação. Era ligado. E eu fui ser diretor. Né, daquela época, inclusive, que houve aí, tempo do Gilberto Alves, houve até na época da Revolução 64, 65, que o Sérgio Albernaz, presidente do Novo Horizonte, né, ele, inclusive, na época teve uma briga de eleição lá, até que deram tiro, aquele negócio todo, e a eleição daí um pouquinho tinha tanque do Exército lá em frente ao Cine Goiânia ali, naquela galeria, que ali é da Federação, aquela galeria. Então a gente tem desde esse período eu estou lá. Então foi aí que começamos, e daí... Em 91, novamente, aí fui levado a diretor de futebol amador da Federação em 90, 91 pelo Wilson e o Jair Lima, que faleceu. Então, estou lá desde essa gestão de 91 no amador, né, só aí já vai para 30 e tantos anos nessa última fase. Eu estou lá direto desde 91. E fico satisfeito de ter feito muita coisa ali pela federação, principalmente pelo futebol amador e pelas categorias de base. E no campeonato goiano, 2005, eu era diretor de marketing. Foi quando nós lançamos aqueles 12 jogadores, né, um para cada clube. Foi onde começou essa nova fase da Federação Goiana de Futebol. Por que não saiu do departamento amador? Até já foi outra coisa, já fui muitas vezes cogitado para ir no departamento de árbitro, ser vice-presidente, ser presidente. Por quê? Porque eu nunca quis ficar exclusivamente na federação. Se você vai ser diretor, você vai ser alguma coisa, você tem que dedicar. Eu sempre tive isso comigo. Como eu sou empresário, sou representante comercial, viajava muito, né? E tinha as lojas, tinha um punhado de outros fatores, eu não fico como diretor de amador e dou sempre, não quero salário, não quero ordenar, não quero nada. Eu não tenho salário na federação. Eu sou abnegado mesmo, não tem nada da federação. A única coisa que eu surjo da federação, porque como eu tenho uma empresa de esporte, às vezes forneço material, né? E não é segredo, não é nada, a gente sabe que forneço até com um preço muito melhor do que os outros. Então a gente tem essa coisa. E a federação, a gente sabe, por isso que eu nunca quis. Já fui às vezes até ser vice-presidente, até presidente e tal, mas por alguns que queria que eu colocasse como presidente, eu nunca aceitei. Então eu estou bem da maneira que eu estou servindo a federação, estou servindo as minhas empresas e estou servindo a parte esportiva, por exemplo. Outra coisa diferente, né, Matheus? Sim. Eu, além de ser diretor da federação, sou cronista esportivo e sei separar, sou torcedor do Atlético, mas sei toda a vida separar todas as coisas. É um profissional, né? Sou profissional e o que eu tiver que falar eu falo, se for a verdade eu falo, não vou esconder coisas que às vezes, né, que a gente não pode esconder para favorecer alguém, eu não tenho essa coisa comigo. O que tinha no futebol da base antes que hoje não tem? Olha, o futebol da base ele tem um punhado de fatores interessantíssimos, né? Antes nós tínhamos mirim, infantil, juvenil, júnior e aspirante, né? Você tinha aspirantes que, inclusive, todos faziam preliminares. É uma coisa que eu sonho ainda de voltar. Eu tive 3 sonhos. Primeiro,
das preliminares, que foi feito naquela época, depois foi tirado. E segundo seria o que nós estamos fazendo hoje no apito esportivo, que é uma cobertura nas categorias de base, que isso aí valorizou, você não sabe o tanto as categorias de base. Tanto é que já veio outros e veio só valorizar. Né? E terceiro, formar seleções de categorias de base, que nós tivemos anos gloriosos, 97 até 2002, quando nós tínhamos seleções a nível Brasil, né? Seleção do estado contra a seleção de outros, e que até agora voltou, a pedido da gente. Feliz, né, quando voltou, né? Fiquei satisfeito porque realmente é uma oportunidade que está tendo. Então tudo isso o Matheus, que a gente tem a satisfação de fazer tudo isso, né, sem ganhar. Então a gente está tranquilo nesse ponto. A base em Goiás melhorou? Ela melhorou em termos de muita coisa. Inclusive, se você não sabe, nós temos um exemplo para o Brasil. As categorias de base nossa, quando se tornou mais enxuta, 15, 17 e 19, né? Tinha 20, né? Nós voltamos para 19, por causa da Copa São Paulo. Tem uns que querem 20, outros que querem 19, mas eu acho que o 19 seria o ideal em termos de tudo, depois a gente vai explicar por quê. Então, ela melhorou em muito. O que ela melhorou? Tem 2 ou 3 anos, 3 anos nós fizemos a divisão de primeira e segunda divisão. No Brasil não tem, em lugar nenhum. Aumentou a divisão, sim. O que foi? Selecionou a primeira, a segunda você dá a oportunidade para todos e o time que está disputando a segunda, ele vai criando estrutura, ele vai melhorando. Né? Porque você entra na primeira, o cara disputa, o ano que vem não deu conta, não disputa mais. Né? Então essa classificação, e outra coisa, deu a oportunidade de 2, a primeira era 4, de 2 subir e 2 descer. Então a segunda vai ter sempre a oportunidade, então, quer dizer, motivou todo mundo. De tentar algo melhor. E outra coisa que é mais importante, os grandes estão sujeitos a ir para a segunda. O Vila está ali próximo. Com 10 equipes, então os times têm que lutar demais para não cair. Valorizou o campeonato. Não, como valorizou? Então o campeonato vai até o fim com disputa, ou para não cair ou para ganhar. Sem dúvida. Você trabalha na federação, então você está ligado à atual gestão da federação. Perfeitamente. E vai ter eleição no final do ano, deve ter, né? Porque até agora não foi marcado, mas deve ter eleição, o André Pita, e de um lado o outro, o Lélio Júnior, que é um empresário que está montando a outra chapa de oposição. Como é que você vê essa eleição na federação? Bom, primeiro eu vou dizer agora como diretor. É bom que a gente esclareça isso aqui que eu te disse agora mesmo. Como diretor da federação, eu acho salutável e tem que ter oposição. Sim. Tá? Isso é o Milton Bueno falando. Então eu gosto que tenha, porque justamente para você ter valorização, para você também acordar e você despertar para não ficar acomodado. Só que a Federação Goiana de Futebol, nesses últimos 10 anos, ela só melhorou em tudo. Né? O momento que nós estamos passando no futebol brasileiro, aí não é só a Federação Goiana de Futebol, é o futebol brasileiro da medida que passa. Eu não sou contra a oposição, sou a favor da oposição desde que apresente os candidatos que seja em condições iguais aos que estão, ou melhor, oferecendo alguma coisa que realmente tem condições. Nós temos uma federação hoje, que dos outros presidentes eu posso falar, e nesse atual, nós temos um campeonato que os clubes de 2005 para cá não pagam arbitragem, não pagam viagem, não pagam hotel, não pagam material esportivo, né? Tirando os 2 grandes, que aí tem empresas que realmente o patrocinam, 3. Então os outros todos têm condições de que a federação ajuda. Nós temos hoje a credibilidade. A Federação Goiana tem certidões, todas as certidões. Por quê? Isso é administração e gestão. Nós hoje temos uma sede própria que nunca tivemos. Né? Nós temos uma diretoria que realmente trabalha e é transparente. Tanto é que eles falam que não tem prestação de conta, não tem, tá tudo aí, se você abrir a internet, você vai ver, tudo tá lá, todo o balanço, todas as coisas. Né? Quanto à eleição que vai ser marcada, a federação é uma empresa privada, né, e não pública totalmente, né, e quem vota são os clubes e ligas, né, e os times amadores. Então, são aí 60 ou 70 votos que trabalham em cima disso. Não adianta você fazer propaganda política, não adianta você fazer propaganda tudo. Então, se é para melhor, os clubes é que vai decidir. Né? Agora, tem muitos clubes que a federação ajuda, não ajuda tanto o amador, porque nessa gestão ela focou mais no time profissional para fortalecer o profissional, para depois, a primeira, como ele fez um campeonato enxuto, nós tínhamos 15, 16 clubes, fez de 10. O que acontece? Melhorou demais, é o mesmo caso da categoria de base. A segunda divisão, que era a coisa mais difícil do mundo, hoje a segunda é super disputada, você está vendo aí hoje, né? Com grandes clubes, né? Com 4, 5 times, 6 times com condições de classificar entre os 4,
Nós aumentamos mais 2, porque agora houve a condição de aumentar para o ano que vem de 12. Então a Federação Goiana de Futebol, ela tem essa parte. E não pensa também, porque eles estão pensando, isso aí eu vou esclarecer, eu estou na Federação há muitos anos, posso dizer, Milton Bueno pode dizer. A Federação não tem dinheiro não, gente. Todo mundo pensa que a Federação está nadando em dinheiro. O que existe é uma venda de um campeonato goiano, que é muito bem vendida, porque é pelo Ronei, que é o superintendente também, diretor de marketing, vice-presidente hoje, é muito bem vendida. A federação tem credibilidade de pegar uma Chevrolet, pegar um Novo Mundo, pegar coisas com condições de dar. E hoje nós temos quantas placas? São 30 e tantas placas no estádio que são divididas entre a federação para cobrir as despesas que nós temos e também os clubes recebem a parte deles, né? Nós temos uma televisão, é pouco ou muito, mas nunca tem televisão, né? Então isso já ajuda muito. Você pensa que não, porque no dia do congresso todos os clubes aceitam. Porque depois fica reclamando, porque a televisão atrapalha. Assinou o contrato. Assinou o contrato. Entendeu? Então, Matheus, só para esclarecer o problema da federação, vai haver eleição, tem que haver mais diálogo, não precisa essa briga, um para lá, aquela coisa toda. O que o André, às vezes, porque o André não veio ainda na televisão. Não, o André está esperando a hora certa de responder, de dizer, porque não adianta ficar se desgastando, Matheus, né? E lembrar também que a CBF não é escondido ninguém, a CBF ajuda a Federação Goiana todo mês para ajudar a pagar. Por quê? Porque o Campeonato Goiano só tem 3 meses. E de lá para cá é só prejuízo. Porque a segunda divisão não dá lucro, a terceira divisão não dá lucro, e é despesa. Então ela tem uma despesa grande para manter durante o ano. E vem ajuda realmente para pagar funcionário, pagar determinadas despesas, logísticas. Então é isso que acontece na federação. Você tem direito a voto, Milton? Não, eu sou só votado, depois se eu estiver na diretoria. Tá, né? okay. Tá? Porque não ia perguntar quem você votaria para a federação. Você teve no Vila, assim, você trabalha assim, com base, sabe que é o Vila nos últimos anos, e o Vila agora ano que vem, vai começar a escolinha Tigrinhos do Vila. Como é que você vê a escolinha do Vila agora? Ó, a escolinha do Vila, deixa eu ver, quando estava lá na mão do seu Divino, ficou quase 20 anos, eu era até fornecedor dos materiais das categorias de base lá do Vila, e das escolinhas principalmente, né? E foi tirado, ela foi alugada para terceirizado. Eu sou presidente do Vila, mas não faria, sou sincero. Né? Eu não, estou falando agora assim, coisa pessoal. Por quê? Porque está jogando uma mina de dinheiro fora. Apesar que eles estão investindo, aí é outra história. Está fazendo uma coisa diferente, vem grama vermelha, vem arquibancada tudo em volta ali daquele campinho de futebol, mas o Vila deveria ele mesmo organizar. Vou dar outro exemplo do seu concorrente, do seu rival. Goiás hoje tem 4 mil alunos. Se você pôr R$110 por mês, são R$400.000 que você paga toda a parte administrativa do seu time. Sim. Então o Vila tem as mesmas condições, até mais de por gente. Desde que mostra essa estrutura. Tem uma estrutura grande. Se ele põe ônibus ali para ir para o CT dele, com 2 ou 3 ônibus para levar os meninos da escolinha saindo do Vila Nova, seria excelente. Então é isso que eu vejo. Agora, quem está assumindo são pessoas responsáveis do Vila. Então isso é bom. Né? Mas o Vila, para mim, eu como presidente do Vila não faria. Mas quem está assumindo também é uma firma consagrada, mexe com jogadores de categorias de base, né? Tem o Robinho, que é do Campinas, que faz parte também do Faustinho. Então, quer dizer, todos eles são pessoas sérias e honestas. Então isso é bom. Então vamos ver, nós temos que esperar um pouco para ver como vai acontecer. Está na hora do quadro O Mais Marcante. Milton Bueno, seu jogo mais marcante, aquele jogo que mais te marcou até hoje. Jogando ou como assistindo? Aí fica a seu critério, jogando e também assistindo. Você pode citar o jogando. Olha, o meu jogo mais marcante foi quando eu fiquei na reserva do Atlético para jogar contra o Goiânia, lá no estádio Antônio Ascioli. Isso eu estou dizendo em termos de sentimentos e de emoção. Né? Eu até então não tinha treinado. Aí me convocaram e eu acabei entrando no jogo, foi um dos poucos jogos que eu participei como profissional. Sim. Então ficou marcante e eu consegui fazer um gol. Então isso aí ficou marcante nessa época. Então isso deve ter sido em torno de 67, 68. E assistindo? Assistindo nós tivemos vários, né? Se a gente pensar aqui em termos de coisa. Mas eu fiquei numa decisão do Atlético de 71, quando foi campeão brasileiro do torneio de integração contra a Ponte Preta. Isso aí foi o mais marcante. Está na hora do quadro Minha Seleção. Começo com você, Milton, no quadro Minha Seleção. Começo com um jogador que joga atualmente.
Atualmente? Isso, atualmente. Olha, eu vou falar para você, tem bons jogadores no futebol goiano, mas um cara que eu vou ficar marcante, como o futebol é dinâmico e no momento, eu vou ficar com um jogador que não é nem do meu time. Eu vou dizer por quê. Porque foi um jogador que nós fizemos ele no apito esportivo e dizemos para todos os times que esse menino era para jogar no Maracanã lotado, ou com o Flamengo, ou o Vasco, e ele não decepcionou, não. Eu acho que eu sei qual que é. Pois é, ele não decepcionou, não. Eu estou até arrepiando porque é um jogador que eu via com a sacolinha aí, jogando por R$50, por R$30, e fez jogos que nós fizemos do apito esportivo inesquecível. Contra o Vila Nova, no categorias de base, Goiânia e Vila Nova, ele fez 3 gols lá e deu um show de bola em Bela Vista, com aquele timão do categorias de base do Vila, que estava com 34 partidas invictas. Sim. Né? Ele fez realmente. E um jogo que também, por coincidência, eu estava comentando, para mim foi um dos melhores jogos dele, foi Goianésia e Goiás. Que ele, além de ter feito as jogadas, ele deixou gente sentada, ele perdeu gols demais, e foi ali que o Goiás pediu. E o dia que a diretoria do Goiás, um dos diretores me ligou, se eu avalizava o Michael, falei, ó, vocês estão contratando um dos melhores jogadores de pelada que eu conheço. Ah, mas pelada? Eu falei, mas o jogador de pelada é o Dom. Porque ele, quando joga na pelada do jeito que ele está, porque ele é liberado, ele joga do jeito que ele quer, faz do jeito que quer. E vocês fazem um contrato de 5 anos, porque se você fizer de 1 ano, 2 anos, você vai perder eles logo. Então essa ideia do contrato de 5 anos foi isso. Inclusive, então a gente fala, é lógico que lá vocês têm o Lucimar, o Osmar Lucino, é um cara que conhece muito, e então, que é o Michael. Esse é o jogador do momento e não vai diferente. Ontem mesmo ele mostrou quem é o jogador, dá assistência, cruza bem, né? Aquele pouco atacante que cruza rasteiro dentro da área. Por que o Lucão? Lucão é um jogador que tecnicamente você sabe que não é grande coisa, mas ele está fazendo o Lucão. Artilheiro. Então é isso. O Michael é o do momento. 5 gols no Brasileiro, vice-artilheiro e também líder em assistências no campeonato. Assistência e a perfeição. 6 assistências. E outra coisa importante no jogador de linha que normalmente não tem, rouba a bola. Sem dúvida. Os 2 gols de ontem, um ele roubou do meio de campo, deu pro Hernando sair para coisa e recebeu de volta. O outro foi o lance que ele brigou dentro da área, lutou até ganhar a bola e sobrou pro Lucão. Não, quer dizer, é um jogador que tem essas três virtudes. E uma coisa mais importante no jogador, porque tem jogador que faz a jogada, perde e desiste. Ele não está nem aí. Então isso é muito bom psicologicamente num jogador de futebol. Parabéns, Michael. Um ex-jogador. Craque ou qualquer um? Craque. Craque. Eu vou falar para você, eu vi muitos grandes jogadores, né? Mas tem jogadores que a gente não esquece, né? Jogadores que realmente faz a diferença. Mas eu vou citar 2, porque um é da sua época e outro da coisa. Um foi o Olacir, do Goiânia, talvez o jogador mais técnico que eu conheci, né? E o zagueiro Manduca, que foi colocado às vezes vários seleção brasileira, não quis nem ir, né? Mas um jogador que me chamou a atenção na vida toda, está até no Goiás, se chama Luvanor. Luvanor. Tá, um dos grandes craques do futebol goiano. De novo, o Luvanor citado aqui. Luvanor o Lucas Oliveira. Porque quando eu estou falando aqui, eu não estou falando do meu time, do meu coisa. Porque eu estou falando com cada time vai ter mas o Luvanor, de um modo geral, é ele. O Lucas Oliveira, que é técnico, falou que o Luvanor, até com 50 anos, jogava bola tecnicamente. Porque ele tem ele e tem um outro também que eu posso também citar, o Idemar. Seria também um jogador que jogaria até hoje. Um técnico. Olha, nós tivemos vários técnicos bons aqui. Mas um que é meu amigo e eu gosto muito dele, e foi quando levou o Goiás na melhor coisa, que é o Paulo Gonçalves. Paulo Gonçalves, final do... a gente sabe o que é, quando a gente analisa, eu tive timão, né? Eu tive um time do Atlético, Luiz Paguete da de Barrica, né? Que joga essa linha, né? Teve o Luizinho, que foi um atacante do Atlético, foi parar no Vasco, aí o Paraná de São Paulo acabou num jogo lá quebrando a perna dele, aí teve que abandonar o futebol. Um cronista esportivo. Draulas Vaz. Draulas Vaz. Draulas Vaz, um cronista esportivo. Milton. Coisa boa estar com vocês, viu? Parabéns pelo programa e a gente está à sua disposição. Muito obrigado, sucesso aí, né, na Mil Esportes. Espero ser convidado daqui 2 anos para estar lá na festa da Mil Esportes de 50 anos. Sucesso na Mil Esportes, no apito esportivo, né? Que você é comentarista. Aquela conversa que nós tivemos, depois a gente fala. E na federação. Tudo. Tá ok, pessoal. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e espalhem para todo mundo. E curta lá também no Esporte Sem Cena, do Luiz Bercó, que é parceiro também do Milton Bueno. Daqui a pouco
A logo da Mil Esportes vai aparecer aqui atrás. Mil Esportes que é parceira também do Esporte Sem Cena do Luiz Bercó lá no Facebook. Um grande abraço para vocês e até mais.